Bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui novamente no canal. Hoje é dia 7 de agosto de 2026. Faz praticamente um ano e meio que eu gravei o último vídeo no término da nossa viagem de teste com o mini motorhome montado na SW4, ano 2011, né? Esse aqui é o vídeo de número 47 e o último vídeo que eu tratei da viagem teste no nosso mini motorhome na SW4 foi o de número 41, publicado em fevereiro de 2025. Esse vídeo ele mostra o último trecho da nossa viagem, retornando desde Curitiba até Minas, depois de Minas até Teresópolis, de onde a gente partiu em dezembro de 2024. Os vídeos depois, número 42, 43, 44, 45 e 46, ou seja, foram 5 vídeos curtos, já dão um spoiler aí da mudança do nosso carro de viagem, né? Mas eu estava devendo aqui, para registro aqui no canal, o esclarecimento sobre essa mudança radical aí do estilo de viagem. Durante o ano de 2024, a gente montou um mini motorhome em uma Toyota SW4 ano 2011 e fizemos uma viagem teste de 30 dias e quase 6 mil quilômetros entre dezembro de 2024 até janeiro de 2025. Nós saímos no dia 27 de dezembro de 2024, retornamos dia 23, 24, não me lembro exatamente a data, de janeiro de 2025. Durante a viagem, nós fomos analisando os prós e os contras dessa montagem para nossas viagens overlander, né? Anotando o que funcionava, o que não funcionava, enfim, vendo se aquilo realmente atenderia a nossa necessidade aí para a gente sair viajando aí pelo Brasil, pela América do Sul, etc., que é o nosso objetivo aqui. Nesse vídeo aqui agora, eu vou comentar, ou melhor, eu vou concentrar na questão da troca entre um mini motorhome e um SUV, no caso a Toyota SW4, né, para um camper e uma picape, no caso uma Toyota Hilux modelo SR5 ano 1998. E no vídeo seguinte, depois desse daqui, eu vou gravar um próximo vídeo aí, que eu vou tratar da questão de qual a marca, ano e modelo da picape que a gente acabou escolhendo. Quem acompanha os vídeos desde o início vai se lembrar que quando eu falei sobre a escolha do SUV, no caso a Toyota SW4, eu comentei sobre as restrições que eu tinha quanto a uma camper. Mas durante a viagem teste, acabei concluindo que um mini motorhome compacto e um SUV também tem alguns inconvenientes importantes. E isso acabou balizando aqui a mudança de planos que a gente acabou implementando. Dormir dentro do carro foi bem gostoso. O dormir em si, ali naquela estrutura da cama que eu montei ali atrás, pegando o porta-malas e a área dos bancos traseiros da SW4, foi bem prazeroso, bem gostoso, tranquilo, confortável, não era ruim não. Agora, apesar disso, algumas coisas que a gente foi observando durante a viagem de teste me incomodaram um pouco. E eu vou detalhar um por um aqui agora e o que me levou a mudar de planos. Eu sempre quis um motorhome muito compacto, como esse aí, para poder entrar em qualquer lugar. Mas ser compacto ao extremo traz alguns inconvenientes que eu vou tentar descrever um a um. Compacto que eu digo é a SW4 com um bagageiro de teto ali, ela parece um carro comum, não parece um motorhome, não parece nada, quer dizer, nem dá a impressão que você é um viajante, que você está dormindo no carro e tudo mais. Então vamos lá. A primeira coisa que me incomodava nesse motorhome compacto é de cunho legal. Existe SW4, Toyota SW4 de 5 e de 7 lugares. A minha, especificamente, é de 7 lugares. Então eu precisei retirar os bancos de 5 passageiros. Ficou só ali os bancos ali do motorista e o carona ali, né?
O documento do carro, ele informa ali, quando você pega o documento e vai ler, capacidade. Ele fala, capacidade 7 passageiros. Mas quando eu tirei esses bancos aí, você não tem assentos, cintos de segurança, etc., para esses 7 passageiros. E além do fato de haver ali um monte de coisas soltas ali no compartimento de passageiros, né, que agora fica tudo emendado ali, bagageiro e compartimento dos passageiros de trás ali, fica tudo emendado. E o que acontece? Se eu levar o pé da letra, isso é uma infração às leis de trânsito. Ou seja, se a gente pegasse ali um policial mais criterioso, parasse ali numa blitz ou num posto policial ali, ele poderia, em tese, reter o meu carro até que os problemas fossem solucionados. Ou seja, até que eu colocasse os objetos todos lá no porta-malas, devidamente acomodados, que eu recolocasse os bancos com cintos de segurança, tudo ali certinho para acomodar os 7 passageiros. E isso me dava assim, uma certa tensão. Toda vez que eu passava por um ponto de fiscalização, um posto de polícia rodoviária ou algum policial na beira da estrada fazendo alguma fiscalização, isso me dava uma certa tensão, porque eu sabia que se ele quisesse ser realmente criterioso ali, ele poderia me reter o carro, me multar e falar, olha, você só tira o carro daqui até que depois que você regularizar essa questão aí. Ou às vezes, na melhor das hipóteses, o policial ele bloqueia o documento do seu carro e você pode ir com o carro, resolver os problemas e ele libera o documento do carro depois que você comprova que regularizou ali esses problemas aí, né? Então isso é um motivo de constante tensão durante a viagem para mim. Aí depois vem o segundo ponto, que é aquele bagageiro que eu tive que colocar lá no teto do carro, porque ele é fundamental, né? Porque o carro, você só tendo a parte interna ali do carro, é muito pouco espaço para você acomodar tudo que você precisa. Então aquele bagageiro de teto é fundamental, não dá para ficar sem. Era um baú enorme, né? Era Motobull, se não me engano a marca, que eu até já vendi esse bagageiro, né? Não tenho mais ele. E ele acomodava tudo e mais um pouco. Mas as coisas que ficavam, esse baú, ele é assim, você coloca ele lá no teto do carro e de um dos lados tem a fechadura, você abre, ele levanta a tampa assim, e do outro lado do carro está a dobradiça ali, aquela tampa levanta assim. E as coisas que ficavam lá do lado da dobradiça, ou seja, do lado oposto aqui da abertura, era muito difícil de alcançar. Eu tinha que praticamente deitar ali dentro do bagageiro para poder alcançar as coisas que estavam lá do outro lado. Eu levei um banquinho desmontável, assim, que eu montava ali do lado do carro, subia nesse banquinho para eu alcançar o baú. Mas ainda assim eu não alcançava lá do lado oposto, onde ficavam lá aquelas dobradiças do baú, né? Do lado oposto aqui a abertura. Então eu levei também um gancho que eu tinha, assim, é uma fisga de pescador, na verdade, aquilo lá, que acho que o pescador usa para tirar o peixe quando ele pesca, assim, né? Era um gancho, um cabo com um gancho na ponta. E eu alcançava lá para arrastar as coisas que estavam lá do outro lado do baú, mais distantes. Mas ainda assim não era muito prático, ou seja, coisas que tinha como enganchar e trazer, beleza, eu arrastava e trazia para cá, mas muita coisa não dava para enganchar e trazer. Então dificultava bastante essa operação, eu ficava ali tentando puxar as coisas, era realmente um negócio chato. Aí, além disso, tem um outro agravante. Se estivesse chovendo, nós pegamos bastante chuva e pegamos estradas de terra, que esse era o objetivo também, né? Viajar por estradas de terra, estradas mais tranquilas e tudo mais. Aí o carro ficava sujo, molhado, e para pegar essas coisas ali no baú, eu inevitavelmente encostava no carro e molhava, sujava a roupa. Olha, não é assim uma coisa prática, né? É chato, realmente é chato isso daí. Enfim, não é uma solução legal, é uma solução paliativa. E eu achei que não seria legal continuar viajando dessa forma, né? Ou seja, acomodava muitas coisas, mas o acesso não era legal. Então, não era adequado para eu continuar viajando dessa forma.
Vamos agora então aqui para as questões ali do uso diário dessa estrutura de acampamento dentro do carro, né? Quem acompanhou os vídeos da montagem ou os vídeos da viagem viu que basicamente a nossa estrutura era a geladeira e o porta-pote ali atrás dos bancos ali do motorista e passageiro, né? E uma caixa de mantimentos entre os dois ali, também atrás do banco do motorista e passageiro. E ali em cima ficavam os nossos travesseiros. Já fogão, pratos, talheres, panelas, etc., ficavam, e outros mantimentos, alguns mantimentos, ficavam embaixo da cama que estava montada, aquela estrutura de madeira que saía dali até lá no final do porta-malas. O que acontece? Para utilizar essas coisas, eu precisava retirar os travesseiros para acessar a geladeira ali, por exemplo, né, para pegar alguma coisa, um queijo, etc. Ou mover os colchões, tirar o colchão, abrir aquele tablado e pegar o que estava lá embaixo, a leiteira, a panela, etc., para fazer esquentar a água, fazer o café, etc., né? Ou seja, eu mexia ali na estrutura de dormir, na cama, travesseiro, etc. Aí vem algumas questões, né? Eu, por exemplo, e a maioria dos casais que a gente conversa parece que tem esse tipo de conflito, né? Eu gosto de acordar muito cedo, entre 5 e 6 horas da manhã no máximo. Eu gosto de levantar cedinho, fazer café, ver o amanhecer, começar a fazer as coisas logo cedo. Ou seja, quando o mundo acorda lá, eu já estou com o dia ganho, já fiz um monte de coisas. Já a Kátia, minha esposa, se acordar muito cedo, ela fica parecendo um zumbi. Não raciocina direito, fica sonolenta, meio prostrada, assim, de mau humor. Nós já estamos casados há 37 anos e se contar os 7 anos de namoro, são 44 anos de convivência, né? E eu conheço bem. E uma coisa importante para a convivência a dois é respeitar as características de cada um, né? Você não pode ficar querendo modificar o outro, querer que seja exatamente como você, senão isso cria um conflito o tempo inteiro e a relação vai virando um inferno, né? Aí, durante a viagem, né, cada um cedeu um pouco, eu me continha um pouco, mais na cama e tal, a Kátia levantava um pouco mais cedo do que ela gosta, e assim a gente foi levando. Agora, por que isso? Porque para começar as minhas atividades, eu precisava pegar o pó de café, o coador, a garrafa térmica, que estavam embaixo do travesseiro. O queijo estava na geladeira embaixo do travesseiro da Kátia. Depois eu precisava pegar a leiteira, o fogão, o gás, né? A água, talheres e tal, que estavam embaixo do colchão. Então eu precisava que ela levantasse ou ficasse meio de lado para eu abrir, tirar, pegar as coisas lá embaixo, assim. Nada prático, para falar a verdade. No dia a dia ali, nada prático. Todos os dias que a gente estava acampado, eu tive que esperar um tempo na cama, depois levantar, ficar vagando. Eu ficava andando lá pelo camping, olhando a paisagem, deixando a Kátia dormir mais um pouco e tal, para só então eu poder fazer o cafezinho, que eu adoro tomar logo cedo, logo que eu acordo, mas estava ali, ficava vagando, circulando por ali, enfim. Fazer o quê? Matando o tempo, né? Aí isso aí, um dia, 2 dias, a gente vai levando, mas uma viagem longa que a gente pretende fazer aí pelo Brasil, pela América do Sul, etc., isso vai desgastando, irritando, a viagem vai deixando de ser um prazer e passa a ser um conflito diário. Ou um ou outro descontente com a rotina. Então, não é legal. Esse é mais um ponto que me incomodou aí durante a viagem. Agora, vou começar a comentar aqui sobre outros probleminhas assim que eu fui anotando, que essa estrutura do motorhome me incomodava ou não era tão prático, eu precisava de algum ajuste, etc., né? Cabe comentar aqui que os 2 primeiros dias da nossa viagem, teste, nós dormimos na casa dos meus pais, a primeira noite, e a segunda noite na casa da minha cunhada, no Paraná. O terceiro dia foi quando realmente acampamos, foi em Guarapuava, no estado do Paraná,
no distrito de Entre Rios, em um camping. E lá nós conhecemos o proprietário, que é o Walter. E o Walter, a gente ficou conversando lá um tempo e tal. Na verdade, o camping é uma estrutura, eles têm um terreno grande, né? A casa fica lá no fundo e na frente da casa tem vários platôs que ele atende ali viajantes, né? E o Walter comentou que ele estava montando um motorhome, não me lembro se ele estava montando um motorhome ou era uma camper, alguma coisa assim, não me lembro bem, eu não vi o carro, eu estava em outro local. Mas na conversa ali e tal, sobre facilidades, dificuldades, vantagens, desvantagens de cada estrutura e tudo mais, a gente falou sobre camper e ele me passou o contato de uma fábrica de camper pop-up lá do Paraná. Guarda essa informação porque isso vai ser mais importante, isso vai ser importante mais para frente. Só para amadurecer um pouquinho esse tema, quando eu estava pensando em montar estruturas de motorhome e tudo mais, eu vi muitos vídeos americanos, dos Estados Unidos, de fabricantes de motorhome, de trailers e de campers. E tinha uma fabricante de camper que não me lembro agora o nome, e uma outra fabricante de trailer que eu gostava muito, que eram estruturas pop-up, ou seja, elas ficavam colapsadas, né? E depois, quando você ia utilizar, você levantava o teto e tudo mais e montava a estrutura. Então, assim, essas eram as que mais me agradavam. Enfim, guarda essa informação que isso vai ser importante mais para frente. Aí, continuando sobre essa questão de espaço interno, né? Uma premissa que eu considerei a mais importante para planejar meu carro de expedição foi que ele deveria ser o mais compacto possível, ou seja, que ele se parecesse o máximo possível com um carro normal e não um motorhome. E ele realmente ficou assim. Então eu queria, vou entrar num estacionamento de um supermercado, num estacionamento de shopping, o carro não é alto, ele entra facilmente, não tem largura extra, passa em espaços estreitos e tudo mais. Quem olha de fora, assim, era uma Toyota SW4 com bagageiro de teto. Mas o problema dessa montagem é o espaço interno. Então aí vem alguns pontos críticos. Primeiro ponto, não dá para ficar em pé dentro do motorhome. Segundo, não dá para tomar banho dentro do motorhome. Não é só não dá para ficar em pé. Sentado ali dentro, eu montei a estrutura de forma que a gente pudesse se sentar ali dentro para cozinhar, fazer algumas coisas ali dentro. A Kátia, que é um pouco mais baixa, assim, ela conseguia ficar ereta, né? Mas eu já ficava meio arcado, assim. Para usar a estrutura do motorhome ali, muitas atividades você tinha que fazer para o lado de fora do carro. E você dependia muito de usar a estrutura do camping, do posto de gasolina, ou seja, de onde você tivesse ali. Eu precisava montar uma barraca de banho do lado de fora, por exemplo, se eu quisesse tomar banho. Precisava montar aquela barraca, a gente comprou uma barraca daquelas da Decathlon, com chuveiro portátil, etc. Então, você ficava muito dependente do uso externo do carro. Aí, outro ponto. Para sair do motorhome ali, você está deitado ali, você dormiu, está deitado ali naquela estrutura, aí você vai sair. Eu tinha que abrir a porta traseira do carro ali e sair de ré meio me contorcendo ali pelas portas traseiras ali e calçar o sapato lá fora, porque eu estava ali deitado na cama, não ia estar de sapato. Eu tinha que pegar o sapato, botar para o lado de fora, descer descalço ali e calçar o sapato lá fora, um chinelo, alguma coisa assim. Aí tudo bem, se está um tempo bom, ótimo. E se está chovendo? E se do lado de fora ali está tudo molhado, barro? É chato, hein? É chato, hein? O fato de você depender de fazer muita coisa fora do carro, ali, porque você não tinha aquele espaço interno, né? Dificulta muito a vida no dia a dia. Você fica praticamente ali, quando você tem que usar muito a parte externa do carro, exposto a chuva, sol, frio, calor. Ou seja, não é uma casa, você acaba. É pouco mais do que uma barraca, né? Porque na barraca acho que deve ser o inferno. Jamais eu iria viajar com barraca de chão ou barraca de teto. Aí
o extremo do desconforto. Quem gosta, ok, respeito sua opinião, mas para mim não serve. Fazendo uma relação agora com a questão da camper, né, que eu cheguei a comentar em um dos primeiros vídeos, quando eu estava montando ainda o carro, a vantagem desse mini motorhome, que eu sempre faço mini motorhome porque, bom, é uma gambiarra, né, se você for ao pé da letra, né, porque motorhome é uma estrutura realmente bacana e tal, mini motorhome é uma gambiarrinha, né? Então a vantagem desse mini motorhome em relação a uma camper numa picape, que eu comentei lá atrás nos primeiros vídeos, era a possibilidade de você poder ir da cabine para casa, né, para a parte de trás, ali onde está a estrutura, porta-pote, geladeira, cama e tal, tudo mais ali, a sua estrutura de acampamento ali, você pode fazer essa mudança, você passa ali pelo vão dos bancos e vai ali para trás, uma coisa que se você está numa picape com camper você não consegue fazer. Agora, essa possibilidade de ir para a cabine ali é mais ou menos, digamos assim. Se você é jovem, tem 20 e poucos anos, flexível e tal, ágil, magrinho, né? Você faz isso facilmente. Agora, eu, 62 anos agora, né? E um pouco acima do peso. Já tô fazendo umas dietas aqui para perder um pouco de peso também, para melhorar a saúde aí, né? Mas enfim, um pouco acima do peso, já, as juntas já tudo meio dura. Essa facilidade de ir da cabine para casa e da casa para a cabine ali não é bem simples assim, né? Então, no dia a dia era uma praticidade teórica que não era tão real no dia a dia. Bom, aí, vamos lá. Depois da cama arrumada, tudo organizado, dormir no carro não era o problema. Mas até para montar essa estrutura, colocar os colchões ali no lugar, roupa de cama no lugar, vestir um pijama, né, tirar a roupa, vestir um pijama, se preparar para dormir, exigia, ou você fazia algumas coisas fora do carro, ou era complicado ali dentro, pela falta de espaço, né? Ou você ficava exposto lá fora, ou você se contorcia aqui dentro, naquele pouco espaço que você tinha ali. Então, tudo isso foi se somando, né? E aí eu comecei a anotar tudo mais, né, como eu já comentei, coisas que eu precisava adaptar, melhorar, etc, né? E aí vem alguns pontos adicionais aqui que eu falei, ó, preciso fazer isso. Número 1. Eu precisava fazer um toldo, pequeno que fosse, nas duas portas traseiras ali, para você poder abrir o vidro, por exemplo, para ventilar um pouco ali, se estivesse chovendo, tudo mais, e não ficar caindo água para dentro do carro. Então, esse era um ponto. Um toldinho que fosse ali, não precisava ser um toldo, mas um toldinho, alguma proteçãozinha ali, para não entrar uma água quando estivesse chovendo. Ponto 1. Atrás, lá na tampa do porta-malas, precisava fazer um toldo. Eu não fiz um toldo, tinha até plano de fazer, mas eu falei, vamos fazer uma viagem teste sem isso. Mas fundamental, porque como você precisa fazer muita coisa fora do carro, esse toldo ali era muito importante. Aí, a gente utilizava ali à noite, eu fiz aquelas grelhazinhas que eu fixava nas janelas das portas traseiras ali para insuflar ar e fazer uma circulação do ar externo para dentro do carro, etc. Mas ainda assim, começava a ficar um pouco abafado dentro do carro. Então eu tinha um ventiladorzinho portátil lá dentro, que ficava aqui, ali, desacomodado e tal, caía à noite, a gente esbarrava nele, ele caía, precisava pegar, fazia barulho, a gente acordava, enfim. Então eu precisava fazer uma forma de colocar um ventilador fixado em algum ponto ali e tal, para refrescar melhor, circular o ar ali dentro do ambiente e tornar mais agradável, né? As tomadas de 12 volts, eu cheguei a comentar em um vídeo lá que eu deixei elas meio provisórias ali para eu observar durante a viagem onde seria o melhor local para acomodar. Então eu precisava fixar essas tomadas em algum lugar no carro. Aí o que eu observei também? Eu precisava fazer em algum ponto ali do carro, em alguns locais, alguns nichos, para você colocar à noite o celular, o carregador e outras coisas, sua carteira, óculos, enfim, coisas ali que você, um remédio que você precisa tomar, uma garrafinha de água.
Então, eu precisava fazer alguns nichos em alguns pontos ali do carro para acomodar coisas, principalmente durante a noite, né? Para ficar à mão ali, práticas para você pegar. Outro ponto, precisava melhorar a fixação das cortinas. A gente fez aquelas cortinas para tampar as janelas do carro à noite, para a gente dormir, né? Com aqueles ímãs. Ficou legal e tal, mas às vezes elas caíam, o ímã não segurava o suficiente, elas caíam, você tinha que voltar, colocar as cortinas e tudo mais. Sem contar as cortinas que ficavam nas janelas das duas portas traseiras do carro ali. Porque como ali a parte de cima eu coloquei as grelhas de ventilação, e as cortinas elas eram fixadas com ímã, eu tinha que dobrar a cortina, a parte de cima da cortina, para liberar o fluxo do ar ali. Então a fixação não ficava muito boa, elas ficavam caindo, não ficou legal, precisava fazer alguma adaptação ali. Outra coisa, quando eu fui acomodar as caixas d'água, que o objetivo era acomodar as caixas d'água ali embaixo do bagageiro, em cima do teto e embaixo do bagageiro ali, naquele espaço, aquele vão que ficava ali. Só que a estrutura normal as travessas ali que ficavam ali no bagageiro, não dava para acomodar bem a caixa d'água, então eu ia precisar fazer alguma adaptação naquilo ali, levantar um pouquinho o bagageiro para as caixas d'água acomodarem melhor ali dentro. E aproveitar, já fazer uma estrutura que desse para fixar um toldo, enfim, precisava fazer algum ajuste ali naquela fixação do bagageiro no teto. Bagageiro esse que eu já comentei que não era a coisa mais prática do mundo, né? Enfim, aí no final da viagem, né, eu já estava questionando muito esse modelo de motorhome, apesar de eu ter defendido ele arduamente ali no início, e era isso que eu queria. Depois da viagem teste, eu vi que tinha vários probleminhas, né? Aí a gente voltou para casa no final de janeiro, desmontamos a estrutura, né, que eu havia montado, que era uma coisa muito fácil de desmontar, né? Eu não fiz nada assim que modificasse o carro, né? Desparafusei ele, tirei umas madeiras e tal, tirei o bagageiro, voltei os bancos, que até acho que eu comentei nas viagens lá, a gente tinha um compromisso, essa viagem teste nossa, ela foi meio corrida também, porque a gente tinha um compromisso no início de fevereiro do aniversário de 15 anos da minha sobrinha, então a gente já cheguei, desmontei toda a estrutura, botei os bancos para minhas filhas poderem ir também, né? E a gente foi para Minas para o aniversário da minha sobrinha e tudo mais, e a cabeça ali fervilhando, né? O que eu faço, como é que eu vou fazer para melhorar a viagem ao Overlander e tal, mudo de carro, faço as modificações que eu anotei aqui para melhorar o conforto, enfim. E pelos vídeos spoiler que já tem aí, que eu falei, os vídeos 42, 43, etc. ali, que estão entre o vídeo 41, que foi o último trecho da viagem, e esse que é o de número 47, eu já mostrei ali alguns vídeos curtos do nosso carro novo de Overlander, né? Que é uma camper. Então, de cá já, o que a gente decidiu foi mudar. Eu acabei concluindo que a camper seria mais adequada. E aí, voltando àquele spoiler que eu dei ali atrás, eu entrei em contato com a fabricante lá de camper lá do Paraná, que o Walter tinha me indicado o telefone, comecei a conversar com eles, ver os modelos que eles tinham disponíveis, as opções e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo depois aqui falando sobre o modelo, sobre a escolha e tudo mais, as decisões que eu tomei, a escolha e tudo mais. E já comecei a procurar uma caminhonete para comprar, enfim, e a decisão foi: o carro, o SW4 vai ser carro normal, né? De viagem e tudo mais. E para a viagem nossa de Overlander vai ser uma picape com camper. E é isso que a gente decidiu e eu vou mostrar nos próximos vídeos aí. Então, muito obrigado a todos aí por assistir os vídeos, um grande abraço e até mais. Tá aqui, ó, lado a lado. Esse que era o nosso mini motorhome, né? Montado aqui na SW4. E agora, nossa nova viagem vai ser aqui na picape com a camper pop-up.